Horas a gente muda de assunto, fala de política. Afinal, em relação a 2020, o PL, o Partido Liberal, teve um crescimento de mais de 200% no número de votos nas eleições municipais deste ano, eleições municipais, não é? E de acordo com o resultado oficial da Justiça Eleitoral, o PL teve a preferência de 15 milhões e 700 mil eleitores em 2022. Acabou sendo o campeão nacional de votos. A sigla superou em mais de 1 milhão de votos a legenda que ficou em segundo lugar, que foi o PSD. Isso em nível nacional. Na Bahia, o desempenho do PL foi aquém das expectativas, o que chegou a causar até crise na legenda com a ameaça de expulsão de 3 dos 4 deputados estaduais da sigla. O presidente do PL na Bahia, ex-ministro da Cidadania, ex-deputado federal João Roma, está conosco e é com ele que a gente conversa agora. Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Jefferson, bom dia, Ernesto, bom dia a todos os ouvintes do A Tarde FM. Muito obrigado pela oportunidade. O senhor confirma que chegou a ser aberto chegou a ser aberto um processo disciplinar contra os deputados Diego Castro, Vitor Azevedo e Raimundinho da JR. Azevedo e Raimundinho por conta da proximidade deles com o governo Jerônimo Rodrigues? Sim, nós internamente no partido, nós estamos buscando justamente fazer o alinhamento do PL à nossa estrutura programática e lembrar, especialmente para aqueles que detêm mandato dentro do partido, respeitando cada um no exercício de seus mandatos, a estrutura do nosso partido. Então, nós recebemos especialmente uma formalização, que foi do comandante Rangel, que foi candidato no partido, ele é lá de Barreiras, e manifestando esse incômodo do partido, porque por um espectro nós ficamos lutando, defendendo bandeiras contra impostos e nos colocando antagonicamente ao PT. Por outro lado, você tem deputados que foram legitimamente eleitos, que eu tenho, inclusive, boa relação pessoal com ambos, tanto o Vitor Azevedo quanto o Raimundo da JR, sendo que os dois definiram durante o seu mandato, estar alinhados com o governo do Estado, que é o governo do PT. Então, isso, de fato, não bate com a nossa estrutura programática e gera um desconforto no partido. Vão ser expulsos do PL? Olha, nós abrimos um processo para justamente buscar a acomodação de cada um deles. Os dois já manifestaram o desejo de sair do partido. Há agora muito mais um dilema jurídico no quesito da proteção dos mandatos de cada um deles. E eles, naturalmente, foram notificados pelo partido, vão fazer a devida resposta em relação a isso e vamos tratar, uma vez que dentro do ponto de vista político já temos uma certa harmonização em relação a isso com a manifestação dos dois de quererem justamente já disputar a próxima eleição em um outro partido, o que deixa confortável o nosso PL. Por outro lado, houve também uma notificação no ponto de vista disciplinar, que vai em relação ao deputado Diego Castro, a ex-candidata ao Senado Raíssa Soares e ao Alexandre Moreira. Disciplinar por quê? Pela questão da fidelidade partidária. Nós temos uma normativa interna de onde nós temos candidatos do partido. O dirigente partidário, o integrante do partido, não pode pedir votos para outros candidatos, que foi justamente o que motivou o comandante Rangel a notificar os dois, fazer essa reclamação, porque em Barreiras nós tínhamos uma chapa própria, com o candidato Otoniel, do União Brasil, em coligação com o PL, que apresentou o vice, que é o Túlio, e tanto o Diego Castro quanto a Raíssa Soares foram para Barreiras fazer voto, publicar vídeo pedindo apoio para um candidato de um outro partido. Então isso naturalmente gera incômodo e naturalmente indisciplina partidária. Então isso também é um motivo que está dentro do nosso parâmetro do partido. Isso foi dentro da regulamentação que o próprio Valdemar colocou no início do ano, e ainda recai a questão daquela mensagem do Eduardo Bolsonaro, que fez a reclamação, uma vez que, em especial, o candidato a vereador Alexandre Moreira teria recebido recursos do partido e contratado uma empresa que a sua mãe, no caso, era do Estatuto Social dessa empresa, e a mesma comentarista de uma web rádio que teceu fortes ataques ao presidente Bolsonaro. Então fica, de fato, uma coisa muito dúbia você, por um lado, defender
né, e está pedindo votos sobre o manto do presidente Bolsonaro, e, por outro lado, está, no caso, patrocinando veículos que estão atacando, né, o próprio presidente Bolsonaro. Então, internamente, né, nós temos, portanto, todas essas medidas, né, o esforço que nós estamos fazendo aqui na Bahia, Jefferson, é, de fato, estruturar um partido político. Né, nós começamos com 30 diretórios, hoje já são mais de 250 diretórios na Bahia. Tínhamos um prefeito antes das eleições, terminamos a eleição com um prefeito, que é o Eugênio Natal do Porto Seguro, mas avançamos muito em estruturação de diretório, eleição de vereadores por todo o estado da Bahia, e precisamos, antes de tudo, ter um partido que tenha clareza no seu posicionamento ideológico, né, estratégico, e é isso que nós estamos tentando fazer aqui na Bahia. Qual é a avaliação que o senhor faz agora, quase 2 meses após o fim das eleições, do desempenho do PL? Ficou aquém da sua expectativa aqui na Bahia? Olha, óbvio que nós esperávamos mais, nós tínhamos cerca de 30 candidatos a prefeito, né? Aqui na Bahia há um certo sufocamento, né? pela forte pressão, né? que os partidos que orbitam em torno do governo do Estado atuam nisso. E, além disso, né, é notório que o PL, dentro desse espectro da direita, chegou e já havia, né, uma estruturação de outros partidos, como o próprio União Brasil, né, e fizemos, naturalmente, uma opção estratégica, que era nos posicionar contra o PT. Então, isso fez com que a gente sacrificasse algumas candidaturas. A minha movimentação em Salvador, a do Capitão Aldo em Feira de Santana, né? Então, em todas essas, né, ações que deram um contraponto ao posicionamento do PT aqui no estado da Bahia, contou com o apoio considerável do PL, que tínhamos, naturalmente, o maior tempo de rádio e TV, como foi, por exemplo, decisivo lá em Feira de Santana com o Zé Ronaldo, em Conquista com Sheila Lemos, em Ilhéus, onde nós retiramos uma candidatura já perto, né, do encerramento do processo eleitoral, e isso viabilizou a eleição do candidato União Brasil. Então, foi naturalmente isso tudo também fruto, né, de uma opção nossa, uma opção desprovida de vaidade, né, para buscar justamente crescer em posições antagônicas ao PT no estado da Bahia. Esse posicionamento estava consolidado na direção estadual do partido? Estadual e nacional. Isso eu tratei diretamente, tanto com o presidente Valdemar quanto com o presidente Bolsonaro. Uma opção tática do PL aqui na Bahia. Estratégica. Uma opção estratégica, perfeito. Mas eu te pergunto isso porque no meio dessa tensão com os deputados e a abertura de processo, etc., não sei se plantação, mas saíram notas em colunas políticas de que alguns deputados do PL estavam pedindo mudança no comando do partido em função do desempenho nessas eleições. Mas, pelo que você está dizendo, foi uma escolha consciente e, evidentemente, com um cálculo de risco, né? E totalmente avalizada e tratada. Eu trato, por exemplo, o Zito, atual prefeito de Barreiras. Ele foi junto com o candidato Otoniel lá a Brasília, e aí não foi uma reunião apenas comigo. Eu levei ele para se reunir com o Valdemar da Costa Neto, depois levei ele para se reunir com o presidente Bolsonaro, e aí nós tomamos uma posição consensual. Então, era mais uma cidade com tempo de TV que poderíamos ocupar e não avançamos. Em várias outras tivemos também posicionamento para buscar o quê? Harmonizar, né, para não ficar aquela história, a direita não se uniu, se unisse, conseguia fortalecer vencer. O campo, né? Então, buscamos fortalecer o campo. Então, em cada uma dessas, né, vitórias que são comemoradas, né, tem certamente o peso do PL. E a contrapartida agora? Como é que está a relação, por exemplo, com a União Brasil, que é o partido que governa Salvador, que governa Feira de Santana, que governa Vitória da Conquista, mais cerca de 30 municípios? O PL vai participar dessas gestões principais, dessas 3 maiores cidades? Nenhuma dessas gestões deve nada ao PL do ponto de vista estrutural. Eu reafirmo que não negociamos posições de cargos. Todavia, naturalmente, sempre pode ocorrer convites, o que não há veto também do partido para que alguma pessoa que seja vinculada ao partido ocupe posições. Só não pode ir para uma prefeitura do PT. Certo. Né? Não. Aí não dá. Certamente não dá. E dentro dessa mesma linha, a gente vem falando, e eu acho importante que o partido, de fato, busque a sua caminhada. Nós temos hoje uma forte estrutura partidária, nós temos um amplo caminho para buscar nossa consolidação de forma realmente consistente dentro de uma estrutura partidária. Naturalmente, com a eleição de um Otoniel em Barreiras, por exemplo, isso viabiliza também o fortalecimento do PL, porque isso abre espaço para que a gente consiga não só ter uma boa chapa de deputados estaduais, como de deputados federais. Agora,
com essa bomba que apareceu a partir aí do inquérito e principalmente tudo que foi precipitado aí depois daquele atentado translocado lá, o STF, Roma, como é que fica a condição do PL? E se na sua cabeça o que está acontecendo é obra da criatividade de fato da equipe do ministro Alexandre de Moraes, ou de fato há um fato político relevante, de alta gravidade, que vai ter impacto aí no redesenho das forças políticas e como cada um se apresenta para as próximas eleições, para 2026, muita coisa pode acontecer, indiciamento, não indiciamento. Talvez seja pouco tempo para ver condenação ou absolvição. Então, essa é uma pauta que vai se arrastar aí por muito tempo. Ernesto, o fato político é claro, né? Ou seja, não há como não observar que isso tem sido objeto de ocupar a mídia, né, brasileira durante esse período inteiro. Isso traz, naturalmente, vários questionamentos e, naturalmente, todos, né, se posicionam não só contra o que ocorreu no 8 de janeiro, né, que é de fato uma manifestação que gera dano ao espaço público, como qualquer iniciativa como essa que foi levantada agora. Agora, o que justamente causa total revolta, por outro lado, é não só o grau, né, de perseguição em cima do presidente Bolsonaro, onde já foi virado pelo avesso, e a todo momento você vê algo orquestrado visando atacá-lo de toda maneira. O depoimento do coronel Cid, na última semana, foi mais um quesito bizarro. Não só bizarro os textos de como teria sido esse atentado, né, que já está sendo batizado de atentado Macunaíma, né, com assassino não pega táxi, por aí vai, mas a maneira como você dá sequência a uma investigação e uma apuração desse caso. E, mais uma vez, né, o Supremo, né, encarnado pelo Alexandre de Moraes, busca utilizar medidas medievais para justamente deixar até mais frágil a execução da legislação no Brasil. O que nós queremos é segurança jurídica. E o que está havendo é justamente o contrário disso. Você vê 2 pesos e 2 medidas, você vê hoje um veículo como o Estadão dizer que o Alexandre de Moraes não pode ao mesmo tempo ser vítima, ser juiz, fazer todas, mas na verdade são todas as medidas de um processo, onde dentro da origem se questiona, né, e no passado foi extremamente criticada a Operação Lava Jato, que era desenvolvida pela Justiça Federal lá no Paraná, e depois foi praticamente anulada em tudo. O que ocorre hoje é muito pior, porque vai da instância máxima e justamente todos os requisitos de nulidade processual. Como é que o PL está se posicionando? Está se limitando a defender, por exemplo, esse discurso mesmo de que é uma perseguição contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, ou está disposto a contribuir com uma possível investigação, se necessário até punir envolvidos do PL? Sem dúvida nenhuma. Valdemar é um dos indiciados. E totalmente sem o menor fundamento indiciar Valdemar da Costa Neto numa situação como essa. Certo? Ele não era integrante do governo, ele era o partido ao que o presidente Bolsonaro se filiou para disputar as eleições. E aí você vê aí uma mistura de ingredientes justamente querendo estar minando. Essa questão do Valdemar da Costa Neto não poder conversar no dia a dia com o presidente Bolsonaro é uma coisa completamente ridícula. Né? Na semana retrasada, nós tivemos a reunião do partido com o Eduardo Bolsonaro, e na primeira etapa da reunião, o Valdemar iniciou a reunião, fez as tratativas burocráticas, depois ele pediu licença, teve que se retirar da reunião no mesmo prédio, e aí sai Valdemar por um elevador, entra Bolsonaro no outro elevador para ir à reunião e falar com os deputados federais do partido, como se fosse uma coisa clandestina. Então, se impõe coisas que são extremamente ridículas para se dar peso de seriedade a coisas que são realmente importantes, que precisam ser cuidados com toda a seriedade e profundidade legal, porque uma orquestração como essa teria que ser não só punida severamente, mas com uma investigação séria e transparente. Não é isso que Alexandre está fazendo. Você duvida que houve uma orquestração? A forma como Alexandre de Moraes levanta em relação a isso já deixa completamente nublado qualquer tipo de orquestração sobre isso. Mas esses áudios que foram divulgados agora, que revelam uma suposta articulação mesmo, não? O que eu tenho completa convicção é que o presidente Bolsonaro não é o autor dessas questões.
E da maneira que o Alexandre de Moraes faz, ele parece que ele é motivado por um passionalismo de querer punir Bolsonaro. Então ele faz isso com tal sanha que ele já começa a desmerecer todo o outro rito processual. Mas só para entender, Roma, o senhor acredita que Bolsonaro não tem nada a ver com isso, mas o senhor admite que houve uma orquestração golpista? A gente não tem acesso a essas informações. Diferente do atentado que ocorreu, que foi ao presidente Bolsonaro e que nunca foi investigado, né? E que nunca foi investigado pela Polícia Federal, essa mesma polícia, certo? Utiliza de todos os meandros, inclusive com total falta de transparência, para desenvolver uma narrativa. Se houve esse evento, eu quero que seja severamente culpado e condenados. Agora, da maneira como se coloca, você parece que está no período medieval, na época da Inquisição. Se pega o tenente-coronel Cid, se coloca numa sala com Alexandre de Moraes, ele dá o depoimento dele, simplesmente o juiz que é para ouvir o seu depoimento diz, não é isso. Nós já sabemos como é, quer que simplesmente ele confirme uma narrativa estabelecida dentro da cabeça, já pré-julgando. Então, esse não é o papel do magistrado. É inevitável que esse episódio todo tenha provocado respingos sobre o PL. Para a gente encerrar, como é que o PL pretende, digamos, manter a confiança do eleitorado para garantir transparência em suas ações e suas iniciativas, uma vez que agora foi afetado com essa história toda? Não acredito que tenha sido afetado e, pelo contrário, eu vejo que o eleitorado cada vez está mais confiante na postura do PL, uma vez que a confiança caiu mesmo, foi por lado do PT, um partido que prometeu muitas coisas, simplesmente, mais uma vez, decepcionou o eleitor. No pacote de restrições orçamentárias do ministro Haddad, que promete para hoje algo que espera que convença o mercado, onde ele enfia a faca é justamente entre os mais necessitados. É cortando benefício, é diminuindo, não é, todo um arcabouço de proteção através de BPC, de Bolsa Família, de toda uma série de coisas que criticava-se e dizia que Bolsonaro iria acabar com isso. Ele não só aumentou o benefício, como estendeu para a maior quantidade de pessoas. E vem agora justamente aquele que se dizia defensor, que é o governo do PT, e vai justamente sacrificar toda essa camada da população, não só com esses benefícios, mas também vítima número 1 da questão inflacionária. Se vê movimentações hoje para tentar conter o aumento da despesa com a alimentação, por exemplo, que disparou no Brasil. Então, quando chega em eleição, o PT sempre mestre, consegue divulgar, né, benesses, fala de picanha e cervejinha, mas hoje até o básico, a população está tendo dificuldades, porque os mais afetados com o processo inflacionário é justamente a camada mais pobre da população. João Roma, conversando conosco aqui, presidente do PL na Bahia. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Até uma próxima. Eu que agradeço mais uma vez. Bom dia. Boa semana a todos. 8h51 na Tarde FM.